Hoje o Campos Gerais Rural veio até aqui a TW Brasil, uma empresa criada em 2001 com o intuito de atender a crescente demanda de madeira, oriunda de florestas plantadas e preservadas. A empresa trabalha com pinos, teca e eucalipto e toda essa madeira é tratada em processo de autoclave. E a gente vai conhecer. Vamos conhecer como é que funciona esse processo da madeira? Autoclave. Muitas pessoas já perguntaram ali no nosso site como é que é esse processo e a gente falou que a gente ia comentar e explicar isso em vídeo. Então, cá estou com o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Mara? O Leonardo aqui da TW Brasil, a gente veio conhecer a TW, essas estruturas. E a gente imagina que para fazer um palanque ou alguma coisa, muitas pessoas pensam que é uma madeira que vai lá, que pega a madeira e corta e faz o palanque ou a cerca ou o que for, né? E não é bem assim, né? Não é. Você sabe, Mara, que essa oportunidade de a gente conversar, né, com esse teu público especialista em agrobusiness, que era um público que a gente não conhecia, porque o nosso negócio era madeira para construção civil contra cupim. E a gente acabou encontrando um mercado de palanques, cercas, postes rurais, passarelas internas de fazendas, placas rodoviárias, de eucalipto, né? Então, submetido a tratamento para você poder enterrar e que ela não apodreça ou demore muito mais para apodrecer do que se não tivesse. Tá. A gente começou as pesquisas e viu que o mais utilizado era pau lascado, de espécies nativas da própria floresta. A legislação mudou, hoje não se pode mais, e a gente descobriu esse filão aqui nos Campos Gerais, né, que de fornecer. Então hoje a gente está fornecendo as cooperativas, os produtores rurais e mesmo o cercamento de propriedades urbanas. Também a legislação de zoneamento mudou, as exigências para você manter um terreno urbano também estão muito restritivas, né? Você tem que cuidar do teu terreno, cercá-lo, fazer calçada. Então a gente voltou toda uma energia para atender esse mercado de cercamento. Esse público. E essa madeira, ela vem para cá e ela é tratada. Me explica como é que é esse processo, muitas pessoas não conhecem, né? Sim, o que diferencia o nosso eucalipto tratado de um eucalipto que pode ser cortado dentro da própria propriedade é que o nosso vai durar pelo menos 20 anos. Sim. Depois de submetido ao tratamento em autoclave, que a gente vai poder explicar, né, como é que funciona. Mas deixa de ser uma mera extração e uso da madeira e ela é submetida a um tratamento industrial. Então essa madeira tem que ficar secando por pelo menos 60 dias para que a seiva de dentro saia, para que a gente possa impregnar um produto preservativo à base de cobre, cromo e arsênio, né? O cobre é o fungicida que torna a madeira resistente a fungos apodrecedores, que é onde a cerca cai com o tempo se ela apodrecer, né? No colarinho em contato com a terra. É um tratamento que já é utilizado há mais de 85 anos no mundo. Foi inventado na Índia, esse produto que a gente usa. Os americanos patentearam e ele sofreu alguns aperfeiçoamentos, mas a base em si é a mesma, sabe? Por mais que seja um produto tóxico, depois de impregnada na madeira e ela seca, não tem risco nenhum para a saúde. Um dado a gente vinha conversando antes, um dado interessante que você me falou é com relação ao eucalipto daqui e de outro local, que tem uma diferenciação da madeira, né? Sim, aqui na nossa região, que temos geada, né, durante o inverno, as espécies que foram adaptadas ao nosso clima precisam ser resistentes. Então, o eucaliptus grandes, o eucaliptus dunes, que são resistentes à geada, infelizmente racham muito depois de aplicados como cerca. Então a gente gostaríamos muito de comprar eucalipto da região aqui de Ponta Grossa, mas infelizmente a gente tem que trazer de regiões onde não tem geada, que aí sim dá para se plantar espécies como o eucalipto saligno, eucalipto cloesiana, o próprio eucalipto citriodora, que racham muito menos. Né? Essa chapinha que a gente martela, né, ou marreta no topo das peças de eucalipto, são justamente para diminuir a rachadura. Porque por ali, batendo sol, né,
perde-se umidade e ela vai rachando. Então essa chapinha segura isso daí, vai aumentar ainda mais a durabilidade. E eu vi a colocação dessa chapinha manual, né? Eles colocam manualmente cada chapinha. É um trabalho, assim, é diferenciado realmente, né? Da qualidade, da maneira com que é feito, né? Poderia automatizar, existem formas de automatizar e baratear o custo, mas nada melhor do que um por um manualmente, por gente cuidadosa, né? E o produtor, você sentiu esse mercado e você percebe que o produtor conhece esse produto, ele sabe utilizar? Faz pouquíssimo tempo que os produtores rurais e compradores de grandes fazendas estão aceitando esse produto. Havia uma restrição, mas com a própria dificuldade de se obter a pau lascado, de embuia, de madeiras encontradas na própria propriedade, está abrindo-se essa conscientização de usar madeira de floresta plantada, né? Ou reflorestamento, como falava. Essa espécie de eucalipto é uma espécie de ciclo curto, então a partir de 5 anos você já consegue colher e fazer as varinhas mais finas, né? E em 15 anos você atinge aí 30 centímetros de diâmetro, que é o diâmetro que a gente trabalha no máximo, né? Acima de 30 centímetros o eucalipto está apto para seguir para outro mercado que é de serraria, transformar em tábuas, móveis, etc. Importante falar essa questão da sustentabilidade, né? Porque as pessoas olham assim, vários troncos aí de madeira, né? Que são cortados, e hoje fala-se muito em desmatamento na Amazônia e toda essa questão. Essas madeiras, elas são oriundas de florestas plantadas, né? Como se fosse soja, só que a soja você colhe em poucos meses. O eucalipto você colhe em poucos anos, mas é de ciclo curto e renovável. Que é a silvicultura. Então você já planta com a intenção de aproveitamento comercial da madeira. E o eucalipto é a espécie que mais rápido está madura para ser colhida, né? Vamos conhecer ali o processo da autoclave? Vamos. E aí a gente sabe explicar certinho como é que funciona isso? Sim, vamos lá. Então, para vocês conhecerem, a gente está aqui numa autoclave. O Léo vai explicar para a gente como é que é esse processo. Léo, fala para a gente aí, para a gente entender como é que funciona. Bom, depois que as peças de eucalipto chegam até aqui, a gente deixa elas secando por 60 dias, 90, até que tenha a umidade máxima de 25%. Depois disso, a gente transporta ela para os vagonetes aqui, eles entram dentro da autoclave, a porta é fechada e é aplicado um vácuo, com o intuito de tirar todo o ar de dentro da madeira, já que ela já está sem a seiva por estar quase seca. Então tira-se o ar e ainda sob vácuo a gente inunda essa câmara, né? Aqui a gente consegue ver o nível do líquido aqui dentro, a amarelinha, ela está cheia nesse momento. A madeira está aí dentro, submersa no líquido preservativo, né? Na solução. Depois disso, a gente aplica uma pressão de 12 quilos por centímetro quadrado. O que é isso? São 10 vezes mais pressão do que a nossa panela de pressão caseira. É uma pressão realmente bem alta, justamente para que o produto penetre em todo o alburno da madeira. O alburno é o que se chama vulgarmente de brancal, né? No cerne do eucalipto, o produto não penetra, por não precisar mesmo. Mas acontece que peças tratadas há mais de 50 anos, acaba que o cerne apodrece e todo o brancal continua intacto, desde que tenha sido submetido a isso daqui. Eu tenho algumas fotos do laboratório que a gente fez, mostrando justamente essas peças, né? Sim. Depois que a madeira é submetida a essa pressão e mantida sob essa pressão por pelo menos 30 minutos, a gente drena toda a solução para os tanques e uma parte desse produto ficou dentro da madeira. A gente aplica um vácuo final para retirar esse excedente, drena também para os tanques e a madeira sai saturada, né? Sim. De água mais o produto que vai garantir a durabilidade da madeira. Equaliza-se as pressões interna e externa e a madeira sai e tem que permanecer concluindo a reação de fixação desse produto na célula da madeira
por pelo menos 72 horas, né? No verão esse tempo pode ser até um pouquinho menos, mas a gente acaba deixando em 72 horas. Depois disso está apto a ser aplicado no campo, no jardim, enfim, todas as aplicações, né, que o eucalipto se dá. E é diferente esse tratamento para madeira que fica interno e externo? Sim. Existe uma norma, a gente até participou da elaboração dessa norma da BNT. Para cada situação existe uma categoria de uso, né? Uma quantidade de produto que você tem que impregnar na madeira. Sim. Aqui a gente trabalha com 6,5 kg, que a gente homogeneizou, padronizou nisso, que vai atender pelo menos 20 anos de durabilidade, né? Sim. Contra poucos anos, 3 anos, se a madeira não tivesse submetida ao tratamento. Nossa, diferente. Então você ganha aí 6 vezes o uso. E justamente o preço de você fabricar, né, de executar Sim. a cerca, fixar o grampinho, o arame, retirar... O incômodo de fazer tudo o isso, incômodo, né? Então, realmente vale a pena, né? Esse preço que você paga inicialmente é mais, mas ao longo do tempo... E com a arroba, nesse preço, né? R$240, eu acredito. Eu acho que vale a pena você não deixar o gado escapar, né? Fora a parte da agricultura também, né? Sim, na nossa região é muito mais agrícola do que pecuária, né? Sim. Então, e nos Campos Gerais a gente tem terras planas. Sim. E mecanizáveis, né? Então a gente não usa muito piquete, usa mais cercamento externo para divisa entre propriedades. Acaba que a demanda por palanque é bem menor do que estados como Minas Gerais, próprias regiões do Mato Grosso, né? Que tem uma pecuária forte. Que tem uma pecuária forte. Aqui você tem um tronco de madeira que já foi tratado. Esse não foi tratado, está em processo de secagem. Sim. Mas a gente mede, né, a umidade com o aparelho específico. Sim. Ela está pronta para ser submetida ao tratamento. Note que ela não está com aquela característica esverdeada, que é oriunda da oxidação do cobre, que é um dos componentes da fórmula. O cobre que é o fungicida, né, que evita o apodrecimento na linha da terra, na linha ali onde fica úmido, em contato com terra, respingando. Sim. Muitas vezes urina de animais, né? A terra orgânica, né, que é o problema. Então, logo que essa madeira chega da floresta para a gente já cortada, a gente aplica o anti-racha, né? Que é essa chapinha, que é colocada manualmente, porque a partir do momento que ela começa a perder a umidade pelo topo, começam a aparecer essas rachaduras, que é natural do eucalipto. E essa chapinha ajuda bastante, porque essas rachaduras podem percorrer a peça toda, sabe? Mesmo sendo de espécies que racham menos. É natural do eucalipto, fissuras, enfim, né? Outra dúvida que sempre surge é como você dimensiona essa cerca? Como é que você analisa, avalia isso? Olha, Mara, conversando com os agricultores e eu questionando alguns ou técnicos ou veterinários de como fazer a cerca, né? Qual o espaçamento... Eu notei que não existia numa literatura acessível, de fácil acesso, as distâncias para cada tipo de cultura, né? Seja bovino, suíno, caprino, ovino. Então, eu fiz uma pesquisa, passei esses números para pessoas já com experiência de prática, para que eles vissem se eu tinha cometido algum erro grotesco e tal. E eles falaram, olha, Leonardo, parabéns, você não é do ramo, né, do ramo do agronegócio, mas você prestou um grande serviço fazendo essa tabela. Então, nessa tabela eu coloquei lá, para bovinos, a distância mínima e máxima entre palanques, diâmetro dos palanques, número de fios, entendeu? Para cada tipo de cultura. E isso a gente gostaria de presentear, né, os nossos agricultores aqui com essa tabela. Está acessível no nosso site, vai estar acessível nos teus canais, aí né? Para vocês acessarem, né? Acho que é extremamente importante, e fruto de uma pesquisa, algo que você, né, dedicou para poder colocar. E a gente vai também a campo para dar uma olhada, para saber como é que é a aplicação. Mas isso é bacana, vamos colocar o link aí para vocês. Aqui no campo, dar uma olhada como é que é a aplicação no campo, né? Sim, aqui, Mara, a gente pode ver que as propriedades já estão cercadas, né? Desde muito tempo, com pau do embuia, pau lascado, tá.
Então as fazendas vêm substituindo agora aqueles que já estão caindo pelo eucalipto tratado. Sim. Aqui nós podemos ver um desses, um pau lascado, de embuia provavelmente, o outro lá. E as cercas perimetrais, eles utilizam a cerca convencional, como a gente vê aqui. Sim. Enquanto que as cercas internas, está utilizando-se muito a cerca elétrica, né? E vocês, esse tipo de... Essa é a madeira que já está tratada, que já é... Já, essa madeira vai ficar nessa posição como está por pelo menos 20 anos, tá? A expectativa é que ela dure bem mais do que isso. Legal, muito bom conhecer esse processo todo, né? A gente, algumas pessoas já haviam perguntado pra gente, então agora a gente consegue sanar todas essas dúvidas. E também, se vocês tiverem outras dúvidas, né, pode enviar pra gente que a gente encaminha, né, para vocês responderem e conversarem, que muitas vezes tem uma peculiaridade de cada local, né, com relação aos produtos. Sim, nós não somos expertos em veterinária, em cercamento e tal, mas em madeira e durabilidade de madeira, esse é o nosso negócio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver dúvida, mande pra gente, a gente responde, encaminha sua dúvida. Continue aí nos seguindo nas mídias digitais, mande sua sugestão de pauta, vai lá, se inscreve no YouTube, ativa o sininho, acesse o nosso site www.camposgeraisrural.com.br. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!